Vamos lá. Olá, internautas aqui da TV 61 e do site Expresso 61. Estou aqui com uma pessoa muito especial, Cristiane Sobral. Cristiane Sobral é poeta, escritora, atriz, professora de teatro e professora da Rede Pública do Distrito Federal. E eu vou conversar com ela sobre os seus projetos. Ela tem projetos sensacionais. Ela também está aproveitando aí esse período de isolamento, né? E está promovendo uma série de cursos e está aí a cabeça fervilhando com esses projetos também. Está acabando de lançar seu livro, seu mais novo livro, vamos falar sobre ele. Enfim, a nossa conversa vai em torno disso aí, principalmente os projetos dela, que eu achei sensacional. Ela tá agora com o lançador editora, que é a Aldeia de Palavras, um nome lindo, sensacional, e está criando também a Escola de Literatura Negra. Vamos falar sobre todos esses projetos que fazem parte aí também de um projeto mais amplo dela, que é o Caminhos para a Escrita Literária. Tudo desse contexto. Como vai você, Cristiane Sobral? Que prazer falar contigo. Tudo bem? Vou bem aqui na luta e agradecendo essa oportunidade de trocar essa ideia contigo, que a gente precisa do falar, né? Porque o falar é o que nos cura. Exatamente, principalmente nesse momento, né, Cristiane? Sim. A gente está... Cristiane, olha só, você está lançando o seu mais novo livro de contos. A gente conhece a Cristiane muito como poeta, né? E pouca gente sabe que ela é uma escritora excelente e escreve muitos contos, crônicas. E o novo livro dela de contos é o Amar Antes que Amanheça. Fala um pouquinho sobre esse novo livro, tem uma capa linda aí, né? Você estava mostrando para mim aqui antes. Olha, essa capa maravilhosa foi feita pelo artista aqui de Brasília, Josafá Neves. É um livro que eu fiz a convite da editora Malê, lá do Rio de Janeiro. Legal. Na verdade, é o meu terceiro livro de contos, e eu também tenho peças de teatro, obras de não ficção, né? Um livro sobre teatros negros. Esse é o meu 11º livro. Legal. E, para mim, sem dúvida, é o livro mais desafiante, porque desde a minha primeira obra, que é Não Vou Mais Lavar os Pratos, eu sinto que eu estava me preparando para falar sobre o amor. Tem uma coisa que não é simplista, né? Não tem a ver com amor romântico, não tem nada a ver com essas coisas. Mas eu escrevi o Não Vou Mais com 13 anos. Então, você imagina, já era uma visão assim que muitas pessoas se encantam com o livro por causa dessa questão de como ele mexe com a afetividade, que é um foco central da minha obra. É um atravessamento estético e afetivo do leitor, né? É afetivo, mas pode ter vários tipos de afeto, né? Raiva, repulsa, medo, desespero. Então, trabalhar com essa estética da sensibilidade mesmo. E quando chegou o Amar Antes que Amanheça, para mim, foi o livro mais difícil mesmo de produzir, porque eu me propus a... Eu tenho modelos de estrutura para cada livro, né? Mas dentro desse recolhimento, eu vi que esse livro ia ser diferente. Era assim, o fato de eu já ter feito vários partos não me preparou para esse, sabe? Ele aconteceu em condições completamente diferentes. E a minha experiência, inclusive, ela me cobrou que as histórias... Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer muito nos meus livros, que é pesquisas históricas, embora os textos sejam na ficção, mas eles trazem temas históricos como a Revolta dos Malês, Luísa Maim, ficcionalizando dentro de ambientes que foram ambientes vividos, né? Muito bom, interessante. Os personagens seus estão nesse contexto aí histórico, basicamente. Não,
assim, é um livro de ficção, né? Sim. Mas cada conto, ele traz uma perspectiva diante dessa frase, amar antes que amanheça. Todos os contos estão interligados nessa frase. Inclusive, tem o conto Amar Antes que Amanheça. Sim. E aí, uma curiosidade foi que quando eu entreguei o material para o editor, ele ficou chocado. Esse já é acho que quarto ou quinto livro meu que ele edita. E aí ele falou assim, Cris, eu preciso pensar para ver o que eu vou te falar. Eu não estou conseguindo falar agora. Aí, depois de 2, 3 dias, ele me procurou para falar que ele não acreditava que tinha sido eu que tinha escrito esse livro. Ele disse assim, como assim? Eu estou vendo uma Cristiane que eu nunca vi. Olha, interessante. Sabe? E assim, isso foi tão legal, João, porque o tempo inteiro eu persegui fugir de mim mesma, sabe? De outros caminhos que eu possa ter percorrido. Eu quis para Mesmo que no conto, fosse mesmo na mesmo no prosa. conto. Mesmo na prosa, mas assim, Porque até falar eu sobre. estava olhando aqui, desculpa aí interromper você, eu estava olhando aqui, você tem mais que espelhos viradouros dialéticas da percepção, que é contos também, tapete voador, né? E tem Sim, Olhos de Azeviche, contos e crônicas. Eles foram editados pelo mesmo editor? espelhos não. Espelhos foi por outro editor. Mas esses dois últimos, sim, né? Então, Sim, ele mesmo editando sua prosa, ele viu uma outra Cristiane, o Amar para Amanhecer é outro momento seu, assim, totalmente. outro. Como você disse, Outra Cristiane. é amar antes que amanheça. Eu falei errado aqui, amar para amanhecer. É, Então, que interessante. Por favor, continue aí. Essa parte está muito interessante. E aí, e amar antes que amanheça, assim, eu sempre falei do ponto de vista da negritude, né? sim, Mas os meus livros, título, O Tapete Voador, o outro, Espelhos Miradouros Dialéticas da Percepção, né? Então, eu crio jogos aí dentro dessas, onde a negritude é o ponto de vista do autor, mas também tem personagens não negros nas histórias. Eu gosto cada vez mais de colocar personagens não negros, né? De pensar como é que nós negros escrevemos sobre os não negros. O que nós achamos deles, né? Porque o tempo inteiro na literatura eles falam de nós. Então, como é que é quando a gente tem, não é com vingança, mas quando a gente tem essa oportunidade de. E eu tinha dito, eu tinha feito uma promessa em várias lives e tudo, que eu queria investigar esse lado mais da psique do negro, pensando em Frantz Fanon e outros, né? Para entender por que nós, negros, somos tão domesticados que nem na ficção a gente consegue falar mal do branco. olha, Nem na ficção a gente consegue agredir um branco, matar um branco, sabe? olha, interessante. Na ficção, a gente fala muito do racismo como se fosse um personagem, né? Fala do negro, mas a gente não esculacha o branco, se for necessário, né? É, E por que não poderia se é ficção? interessante a reflexão, hein? Isso fala sobre lugares, né, que nós temos na nossa cabeça interditados. Tipo assim, nós não podemos, não vivemos um tempo ainda em que nós chegamos a um ponto na nossa sociedade de não ser o simulacro do branco. Então, aqui era assim, é o negro, ele não está o negro em relação ao branco. Não, é o negro, sabe? Não é, eu negra no mundo dos brancos. Não, é eu negra. Assim, né? Então, eu não tenho que ser o contrário de branco, porque não é disso que se trata. Não existe esse antagonismo, né? Na verdade, Não, não existe. na E verdade, ele tem sido construído, né? isso que falaram, na verdade, ele tem sido construído, né? Como algoz, vítima, a própria escravização, né? Mas aí eu tenho pensado faz muito tempo que, além desse jogo de ganha e perde, essas histórias de amor
que estão nesse espectro aí da negritude, da branquitude, porque também fala de relações interraciais, a gente também precisa falar disso. É verdade. Ô, Cristiane, vamos falar dos projetos. Eu fiquei encantado realmente com o que você me informou aqui, e a gente vamos compartilhar isso. Editora Aldeia de Palavras. Além do nome você remeteu a uma série sei lá, de sentimentos, já que estamos falando de sentimentos, né? Isso. O nome remete a série de sentimentos. É um projeto bacana, né? Porque uma escritora negra, ela vai estar lançando um selo que é quando se faz isso, para mim, que gosto muito de literatura, né? Muito ousada, né? Uma menina muito ousada. Encantadora, sabe, Sim. instigante. Vai lá, tem muita coisa para falar desse projeto seu. Fala aí, conta aí para gente. A minha cara. O que aconteceu? Teve a Feira do Livro de Brasília, aquela última que foi ali perto da rodoviária, lembra? Sim, lembro. E ali eu consegui um stand, que na verdade era assim, para você vender seus livros. Tinha um edital e eu fui selecionada. Só que quando eu recebi aquele stand, eu falei, cara, isso não pode ser o stand da Cristiane Sobral, assim, né? Eu lembro disso. Você abriu, né? Foi interessante. Não é. Então, eu abri para ser um stand de literatura negra e indígena. Foi. E eu não imaginava que fosse ser tão bem sucedido aquele projeto, porque tinha lançamento de livros lá dentro, tinha saraus. Nós pegamos a última barraca que dava de frente para o palco onde aconteciam os shows. Então, tinha tudo para não funcionar, porque a pessoa podia visitar a feira inteira e não ver o nosso, que era o último, né? E não chegar na senzala, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Só que eu já fiz o que eu sempre faço, que é reverter um pouco essas coisas, né? Eu falei, não, Exu me colocou numa esquina. Então, assim, aqui a gente vai fazer a nossa encruzilhada. E o que começou a acontecer? Foi um sucesso. Eu nunca imaginei que a gente poderia vender tanto livros das pessoas, e me fez muito feliz ver as pessoas vendendo seus livros, sabe? Daí que surgiu a minha ideia de fazer editora. Porque eu vi escritores que eu admiro, que estavam lá dando autógrafo, e assim, as escolas que tinham um voucher para comprar livros, de repente entenderam que aquela era a única loja de livros afro-indígenas na feira. Entende? E aí funcionou super bem, eu tive 2 funcionários, a feira ficou funcionando noite e dia, tudo bem e tal. O nome do stand era Aldeia de Palavras, já era. Já era. E quando eu comecei, para você ver como essa editora já é próspera, quando começou a pandemia, eu ministrava cursos nas cidades, quando eu viajava muito e tal. E como é que eu ia fazer isso? Eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, falei em Harvard, né? Então, como que eu já tinha agenda de volta para Nova York, para um monte de lugar, e não podia mais com a pandemia. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu criei esse projeto de escrita, de criação literária, só que esse era um curso mais extenso, criação literária com publicação. Ou seja, a editora já nasceu lançando um livro que já foi publicado, que se chama... Aí é importante dizer que a logomarca da aldeia é do professor Nelson Inocêncio. Então, a capa do livro, eu vou ver se eu encontro ele aqui depois para te mostrar, é também uma ilustração do professor Nelson Inocêncio, e várias ilustrações no interior. Então, é um livro de Águas de Lê. Qual autor? Que no Yoruba... Você que é autora? Não. São 18 autores, porque aí que está. Quem são esses autores? São as pessoas que fizeram o curso. Porque o curso teve 3 módulos. Foi quase um ano. Um de escrita, o segundo, a mentoria, que é onde eu acompanhava os textos individualmente,
e o terceiro a parte de produção. Então, nós lançamos em janeiro desse ano, com essa live que eu te falei, que foi no YouTube, tudo, o livro, que foi um sucesso, assim, que já esgotou a primeira edição. Acho que eu tenho aqui 12 ou 13 livros só, de janeiro para cá. Sim. A gente... Por quê? Porque todo mundo... Me veio de novo aquela sensação do stand, né? Como foi legal, muita gente que nunca tinha publicado, assim como eu cheguei nos Cadernos Negros, chegou nessa antologia, sabe? Sim. E daí eu fiz um outro livro de poesia, da professora Vitória Regis Aú, aí já é um livro individual, que se chama Conexões Afro-Mulheristas, que passa por esse processo de eu mentorar, né? Sim. Como uma parte do que seria o trabalho do editor. Sim. E o terceiro livro, olha só, que legal. Águas de Ielê, né? É isso, né? Não, é assim, águas, D de dado, apóstrofo, sim, é assim, I-L-E. Ele é. O chapeuzinho não é. Que significa águas de casa. Sim. Então, João, eu não imaginava, porque os temas não foram combinados. Só que quando chegaram os textos, o que eu percebi? Que era um livro de axé. Olha, que maravilha. Que todo mundo estava contando histórias da sua subjetividade envolvendo questões de religiões de matriz africana. Olha aí, aqui, ó, achei algumas fotos dele aqui. É esse? Ah, isso mesmo, Águas de Lê. Olha que ilustração mais linda do Nelson. É linda, né? Linda. E você, nas atividades de lançamento, muito lindo. Tá, vamos lá. E aí era... depois veio Conexões Afro-Mulheristas, da professora doutora Vitória Regis Aú. Deixa eu ver se eu tenho um dele aqui para te mostrar. Aqui está na minha outra estante aqui de trás. Eu tenho tanto livro, não vou conseguir pegar. Mas depois eu posso te mandar uma foto. E aí, olha que legal. Eu cheguei lá em São Tomé e Príncipe. Mandei um projeto para a embaixada, porque meu sonho era fazer um livro bilíngue. Olha a cabeça da pessoa, doida. Aí eu fiz um projeto e mandei para uma das minhas alunas do curso, que era de São Tomé e Príncipe. E como não existe acaso, ela trabalhava na Universidade de São Tomé e Príncipe e tinha contato com a embaixada. Aí eu mandei o projeto para ela e falei assim, olha, eu gostaria muito que você apresentasse o projeto, o valor do projeto, para ver se a embaixada custeia, porque eu não vou, assim, com as condições e tudo do país e tudo mais, eu não queria dar um curso pago, né? Queria dar um curso que tivesse algum subsídio para que os alunos fizessem gratuitamente, né? Maravilha. E olha que o negócio deu certo. Nós fizemos outro livro que se chama Ilha de Palavras, que tem poemas em português e crioulo. Olha que luxo! Sensacional. Tem textos que são em crioulo, porque eu conversei muito com os alunos sobre essa coisa de ir além do português, né? E como parece incrível, João, porque existe um meio literário em todos os países africanos, você sabe, mas muitos dos autores não são negros. É verdade. E com essa gratuidade que a gente fez no curso, a gente conseguiu atrair 100% de estudantes negros do curso, que foi, na verdade, a primeira antologia de que se tem notícia no país. Olha. Então, ontem foi o lançamento. Pela editora? Todos esses são pela minha editora. Já tenho 3 livros publicados. Que sensacional.
E assim, não tenho, não, é uma coisa assim muito ousada. Não tenho um parceiro. Aliás, estou divulgando, quem quiser fazer parceria de cota, de sociedade, por enquanto eu estou sozinha nessa. Já tenho um pedido para fazer uma tradução de uma autora da África do Sul, outra dos Estados Unidos. Então, assim, tem aparecido propostas muito legais, sabe, de livros para publicar. E eu vejo que preciso crescer, né? Nossa, e precisa mesmo, né? Porque esse projeto, eu acho, e aí eu vou até aproveitar, né, já que você está solicitando parcerias, eu acho, Cristiano, que esse é o momento do movimento negro, né, das personalidades do movimento em todas as áreas, né, política, cultural, né, artística em geral, se unir num projeto desse, né? Porque a Sim, gente é muito desunido. Nós negros totalmente. somos muito desunidos, né? A gente tem, por exemplo, os árabes que estão espalhados pelo mundo, eles se unem nas comunidades, as comunidades Sim, são acolhedoras, as comunidades dos países asiáticos, a começar pelos japoneses, eles se unem, exatamente. e os negros estão aí, né? Sabe? Você tem uma classe média negra que é um Que é horror, a mais inacessível, né? Que a é um gente horror essa imagina classe se eu média. conseguisse ter um mecenas tipo Pelé para financiar, para ser um patrocinador das minhas coisas. Então, Para ele isso não custaria nada, mas olha a diferença que isso poderia fazer na trajetória de muitas pessoas negras, né? Que estão, por exemplo, esses cursos de escrita que eu ministro, o último que eu ministrei tinha 250 pessoas, imagina isso. olha E aí, eu não tenho nenhum apoiador que coloca uma marca lá. Se você olhar meu flyer, é limpinho, não tem nada. é verdade. Então, eu tive que montar uma estrutura de produção para fazer inscrição, para fazer formulário, tudo. Eu tive que gerir tudo isso, porque não ninguém chegou e falou: olha, eu vou investir, eu quero 30%, eu quero 20%, sabe? Sim, Porque a gente precisa aprender a mexer com dinheiro. E é natural que nós negros tenhamos sido criados para ser assim, né? Desconfiados e sozinhos, essa coisa toda, né? exatamente. A gente foi conduzido, induzido, né? Forçado a isso, né? Eu estou Isso. procurando aqui, Cristiano, o fly que você mandou desse curso. Sim. Vamos falar mais um pouco dele, né? Aí agora o curso, o que que Caminhos para, acontece? Já tem caminhos para a literatura, né? isso. Não, esse aí que eu te mandei é Caminhos para a Escrita Literária. O Isso, que que está caminhos para a escrita literária. Eu que errei aqui, que desculpa. tá acontecendo agora? Agora tem algumas empresas que estão me chamando. Nesse caso aí, é uma empresa chamada Diaspora Black, Esse aqui, né? que ela, que ela é uma agência de viagens, sabe? E nesse período da pandemia, ah lá, em cima aparece, ó, Diaspora Black. É, Nesse período da pandemia, eles começaram também a investir em cursos. legal. E aí eles me convidaram, será que você não... Mas aí já é a estrutura deles, a organização deles, eu vou lá para ministrar a aula, que já é bem legal, né? Porque já diminui É meu esse aqui, trabalho. do dia 19 ao 21, né? Isso. Hum, E o Instagram deles é aquele ali em cima, diaspora.black. Quando a gente voltar a viajar, é muito legal pensar em fazer um roteiro de viagem organizado por uma pessoa negra, né? Que tem um outro olhar sobre essa coisa toda. Eles são interessantes demais. exato. Muito interessante. Depois você passa o contato para a gente fazer uma entrevista com o pessoal também, Passo, né? passo para você. A gente colaborar um pouco mais nessa parceria. Vamos falar da escola, que é outra coisa sensacional, Cristiano. Escola de Literatura Negra, Negra. né? Conta aí, como é que é isso? Que coisa. Menino, pensa que coisa doida, né? A Sensacional. pessoa vai se meter nesses trem. Eu sou uma figura mesmo. Com o sucesso dos cursos, eu cheguei até essa empresa que se chama Ative a Cidadania, Ah, que fez essa parceria comigo para a gente montar a escola. O que é a ideia da escola? É que o aluno entre aprendendo a escrever, escrever em vários gênios, publicando, aprendendo a entrar no mercado editorial. Então, os cursos de letras, você sabe que não oferecem isso.
Os cursos de letras não ensinam ninguém a escrever. Na verdade, ninguém ensina, né? Mas o aluno de letras, ele passa o curso lendo obras de outros autores e tal. Não é como hoje tem em vários países, um curso de escrita criativa, né? Nem os cursos de jornalismo ensinam ninguém a escrever. Pois é. Então, a ideia da nossa escola é isso. Olha, como é que é escrever, como é que são os gêneros, quais são as regras do jogo, processo criativo. Claro que cada pessoa, né? E eles são motivados a chegar um momento em que eles vão escrever, vão ser mentorados, e todos os livros que forem produzidos pela escola vão sair pela minha editora. Legal. Então, a gente já tem eu como professora, mas tem a professora Lívia Natália, de Salvador, tem o professor Plínio Camilo. A ideia é que tenha várias personalidades negras, tem o Rodrigo França, que é daquele do Pequeno Príncipe Negro, né, que é uma pessoa assim que tem bastante expressão. Então, a ideia é que o aluno entre ali, ele passe por um monte de professor preto, e que ele saia com seu livro já entendendo um pouco desse marketing digital, aí, como é que vai divulgar nas redes, essas coisas todas. Maravilha. Acho que você já mencionou aí o Caminhos para a Escrita Literária, né? Que é essa série de oficinas que você tá organizando, né? Você quer... Tem várias, João. Agora, por exemplo, eu ofereci uma de dramaturgia para o SESC. Então, o tema, a ementa, ela varia de acordo com o curso, né? Não é sempre Caminhos da Escrita Literária, não. Tem outros modos. Dentro desse campo do teatro e da literatura, que é onde eu, né? Legal. Onde eu estou assentada academicamente. Tá, então, vamos tratar de cada um deles. Vamos lá. Só para a gente deixar onde que a pessoa pode ter informação, adquirir. Tá? Vamos começar pelo livro Amar Antes que Amanheça. Tá em quais livrarias? Dá para adquirir? Não, ele não está em livrarias. Ele foi lançado agora e ele está... Tem que entrar lá no site da editora Malê. Editora Malê. Aí você vai colocar assim, @Clube Lê. Deixa eu pegar o site aqui e colocar para você. Aqui, site. @Clube Lê. Sim. Que é uma espécie de um... Como chama? Esses assinatura que você faz mensal e recebe vários livros? Sim, é um clube de mas leitura esse mesmo, né? Esse é só de autores negros. Então, para comprar o livro... Já achei você. Pois é. Para você tá a Miriam e a Eliana. Já achei vocês. Cada mês eles estão lançando uma. Então, nesse caso, para adquirir a obra, tem que ser nesse site. Aqui, né? Tá. Aí, o Clube Lê. Clube Lê. Eu vou depois deixar na descrição aqui da nossa conversa, eu vou deixar aqui o link, então, para quem quiser acessar. Tá bom. Isso. Agora vamos para... Aí, deixa eu só te falar. Sim. Com relação aos meus outros livros, pode fazer o pedido pelo meu Instagram, @Cristiane Sobral Artista. Pode comprar comigo mesmo. Ah, tá. Então, pelo seu Instagram. Tá bom. Deixa eu só fechar aqui. Tá. Então, tá. E a gente vai deixar tudo isso aqui na descrição. Agora, vamos para a editora, né? Você falou de estar buscando parcerias, tal. Para fazer contato com você, como é que... Tem um site, melhor, tem um e-mail? Ainda não tem um site, mas pode fazer contato pelo meu e-mail, produçõescristianesobral@gmail.com. Certo. E também pelo Instagram. Pelo Instagram, aquele mesmo que você mencionou, né? Da compra dos seus livros. Isso. E quem quiser participar da Escola de Literatura, como fazer? Aí vai entrar no @Ative a Cidadania.
Tive que lá já pode fazer a matrícula. Para o curso vai ter agora no final de maio. Opa, maravilha. Depois eu vou deixar todos esses endereços na descrição do vídeo também. Quando você entrar lá no Ative a Cidadania, você vai ver um flyer assim, Escola de Literatura Negra. Esse é Instagram, né? É. Ative a Cidadania Instagram. Ok. É. Uhum. Tá. E o projeto Caminhos para a Literatura, acho que você já mencionou, né? Sim. Empresas, grupos, coletivos, entidades que tiverem interesse, faça contato Isso. também pelo e-mail e pelo Instagram. Isso. Porque eu dou palestras, tenho ministrado oficinas para grupos mais fechados. Às vezes reúne um grupo, aí me contrata para dar oficina para aquele grupo, que é do curso de letras de uma universidade. Então, é assim, aberto para propostas de parceria aí, dentro do que as pessoas propuserem. Cristiano, maravilha. Só tenho a agradecer você achei sensacional, fiquei encantado com seus projetos. A gente fica sabendo aqui e ali, vê uma ou outra informação, mas você traz o É muito assunto, né? Muito assunto, uma profusão de coisas acontecendo. E Então, deixa eu te falar duas coisas maravilhosas também para divulgar. Acabou de sair a tradução do Tapete Voador em inglês, e aí já está em circulação lá nos Estados Unidos, numa revista, com a tradução de uma professora da Universidade da Geórgia, e um grupo de tradução do Rio, parceria com Londres, vai fazer já, eu vou ministrar uma oficina sobre um desses contos que eles já traduziram para o inglês londrino, que é o Cândido Abdela Júnior, nome do conto. Então, depois, se você quiser participar, eu tenho um link do Zoom que eu posso passar para as pessoas que quiserem participar da oficina nesse dia. Tá, vamos divulgar aqui também na descrição. Cristiano, agradecer você. Mais alguma coisa? Nossa, parece que é bom demais. Queremos mais, fale mais aí. Gente, eu só quero agradecer, dizer que eu tenho 11 livros, tem muita gente que nunca leu nenhum livro meu, então, assim... Eu já li. Não, eu sei que não é Não vou seu mais lavar caso. o prato. Eu sei que não é seu caso, mas, assim, eu Eu fico sei, já sempre... está aqui, ó. Dedicatório e Eu tudo. sei, você eu me lembro, Eu estou mas mostrando eu para o digo público para fazer inveja quem está assistindo. exatamente, que chega em casa autografado, agora na pandemia eu tenho um motoboy, tudo direitinho, esterilizado, mando pelo correio. Então, assim, aproveitar esse recolhimento para fazer esse momento de leitura, né? Se a gente leu a vida inteira autores não negros, para muitas pessoas eu faço esse desafio, né? Falo, que tal? Até acabar a pandemia, só ler autores negros, porque a lista é grande, né? A lista de autores é enorme. Não, acho que negros e não negros, né? Sim. Porque o antirracismo passa por isso. Porque como nós passamos a vida lendo ingleses, espanhóis, alemães, russos, que eu, inclusive, adoro, vários autores, né? Assim, eu acho que a literatura negra não é só para o negro, ela é para qualquer pessoa, né? Então... Mas eu quero me referir é que os negros têm que prestigiar a literatura negra. Né? Eu acho que é uma... Os que têm consciência, né? Talvez ainda nem tenham, mas é assim, comprar e dar de presente para um amigo, porque tem muita gente que me escreve falando sobre o impacto que aquele livro teve, inclusive na descoberta da negritude do leitor, que não se considerava negro antes. Exatamente. E a gente está vendo muita gente que vem se descobrindo, né? E isso é importante. Exatamente. Fazer essa descoberta. Cristiana, o papo muito bom. Vamos conversar mais. Na hora que você quiser, tiver mais novidades, estou à disposição. Quiser falar de literatura, do que você quiser. A gente está aqui à disposição. Muito obrigado, então, e até o próximo papo nosso. Eu agradeço, parabéns pelo seu trabalho, agradeço a sua gentileza, o seu tempo, né? E essa oportunidade de divulgar é para a gente sempre muito importante. E fico aqui à disposição, caso você deseje aí alguma outra coisa, o contato de outros escritores e tudo, vamos estreitar essas pontes.
Muito bom. Vamos fazer Tá isso. bom? Nós vamos encerrar a gravação aqui, mas eu queria que você continuasse, porque eu quero falar com você sobre uma coisa muito legal que está acontecendo lá em Cuiabá, Mato Grosso. Tenho certeza que as Uhum. meninas lá da Casa das Pretas, do IMUN, Ah, do Instituto de Mulheres Negras, que estão com um projeto interessante que eles querem fazer uma conexão com autores negros para enriquecer presencial e virtualmente a biblioteca chamada Afroteca Carolina de Jesus. Vamos conversar. olha, Fica aí, vou encerrar a gravação e nós vamos falar. tá bom. Para você que nos assistiu aqui, muito obrigado e a gente volta aí, tá?